Olá você, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez no Nossas Letras e Algo Mais, um canal de estudo da Palavra de Deus. Nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Estamos no estudo do livro de Êxodo, hoje na lição número 6, que tem o título A Travessia do Mar Vermelho. O verso para memorizar está em Êxodo 14, os versos 13 e 14, que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Te convido para que você esteja conosco no estudo de hoje. E aqui mais uma vez com meus queridos amigos, irmãos, Ruth e William, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Oh, maravilha, né? E aqui nosso estudo do livro de Êxodo, eu tive ausente assim, eu acho que foram 2 ou 3 semanas, não, né? Mas sei que os meninos aqui coordenaram, tiveram aqui à frente sempre com muito êxito, né? E vendo também temas extremamente importantes, extremamente úteis para esse nosso crescimento espiritual, até chegar a esse momento, que é o momento em que, finalmente, após as 10 pragas, né, que caíram sobre o povo egípcio, e aí chegou o momento do povo hebraico, do povo do Senhor, finalmente sair lá da escravidão egípcia, né? Por isso que aqui o título da nossa lição fala da travessia do Mar Vermelho. E é interessante que o nosso guia de estudo, ele diz assim, do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora e até mesmo impossível. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertados, teria que ser por um ato divino. O mesmo acontece na nossa condição hoje em relação ao pecado. Por nós mesmos não temos esperança. Precisamos de algo ainda mais espetacular do que o êxodo. E nós temos a cruz de Cristo e o que Ele fez por nós, né? Os acontecimentos são extraordinários de tirar o fôlego. Desde a partida de Israel ao Egito até o cântico de Moisés. Os sinais, maravilhas e obras redentivas de Deus relatadas em Êxodo são o auge da história de Israel. Ainda assim, mesmo esses eventos não se comparam com o que Cristo fez por nós na cruz, do qual o drama do Êxodo foi mero prenúncio. E como a lição fala da travessia do Mar Vermelho, a lição nos convida, né, a ler aqui já o capítulo 13 de Êxodo, né? E especificamente o verso 17. Vamos nós, capítulo 13 de Êxodo, né? Perdão, eu peguei e pulei para terça-feira, que foi o ar-condicionado foi, né? A lição no domingo tem o título Vão e Adorem. E eu estava achando esquisito porque eu separei o verso aqui de Êxodo 12, e aí eu disse assim, como é que está pedindo 13, né? Mas tudo bem. Estava aqui no aguardo, né? No aguardo. E que fala o quê? Semana passada a Ruth esteve aqui com a Kelly falando sobre a questão da Páscoa, né? E você que não teve a oportunidade, tem 2 vídeos no canal, tanto o vídeo do estudo da lição da semana passada, quanto um vídeo que foi gravado com o pastor Benedito Muniz, que fala sobre o significado divino da Páscoa. Então, se você tiver interesse, se você tiver a curiosidade de entender o significado da Páscoa, vá lá no nosso canal que você vai encontrar esses vídeos. Então, semana passada, Ruth e Kelly falaram aqui, né, sobre a questão da Páscoa, né? A lição fala, né, que o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Ninguém escapou, independente de posição, educação, condição social ou sexo. E já no finalzinho, a última frase desse primeiro parágrafo diz assim: o orgulho do Egito estava no pó. E aí já
nos sugere a leitura de Êxodo 12, dos versos 31 a 36. Eu vou fazer a leitura antes de passar aqui para o meu amigo William. E diz assim, Êxodo 12, 31. Na mesma noite o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país. Vão adorar o Deus, o Senhor, como vocês pediram. Ou seja, aqui é o faraó dizendo assim, vou usar aqui um termo popular, né? Tá bom, basta. Entendeu? E aí ele continua, peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo os que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. E aí eu vou já passar a palavra para o meu amigo William, para que ele faça aqui, a gente faça a primeira reflexão da noite, mas como a palavra de Deus foi aberta e foi lida, eu peço a minha irmã Ruth para fazer uma oração. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai querido, por esse momento em que podemos com liberdade, Senhor, estudar e ao mesmo tempo, Senhor, experimentar a bênção da Tua presença e da Tua orientação com relação à Tua vontade, Pai amado. Te pedimos uma bênção especial sobre cada família, cada pessoa que entrará em contato com esse estudo, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa encontrar nesses corações e nessas mentes a abertura para que a Tua palavra possa penetrar junto, Senhor, à intimidade do coração e da mente, de forma tal, Senhor, que mentes sejam transformadas. Usa-nos, pois, e fica conosco, Senhor, que te pedimos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Isso. Palavra lida, oração feita. William, meu querido, a lição nos diz assim, que pedido estranho o faraó fez, né? E por quê? Né? Mesmo dando permissão para que todos saíssem, né? Por que ele estava fazendo um pedido desse, né? Bem esquisito. A gente estudou nas outras lições que ele estava com o coração bem endurecido, né? Uma dificuldade muito grande na resistência em liberar o povo de Deus, embora houvesse muitos argumentos sólidos, tanto da parte de Moisés, como o cair das pragas foi cada vez mais ali batendo de uma certa forma dentro da dureza do coração dele. Apesar da gente vai ver mais na frente que esse batendo foi mais arranhando, porque na verdade só fez gerar argamassa dentro da estrutura do coração de resistência, né? De resistência à graça divina. O verso que responde essa pergunta é o verso 29. É o mesmo capítulo 12, verso 29, diz assim: então à meia-noite o Senhor matou todos os filhos mais velhos do Egito, desde o filho mais novo de Faraó, o filho mais velho de Faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo que estava preso no calabouço. O primeiro ponto é que você vê que não tem distinção, né? Aqui não tem distinção hierárquica do ponto de vista social ou do ponto de vista de função. Tanto ele diz o escravo que estava preso no calabouço, olha o texto, não é só o escravo, mas é um escravo que estava ali cumprindo uma pena. Não é o escravo que estava dentro da casa de servidão, ele estava cumprindo uma pena por algum motivo. Esse teve o filho dele morto, porque não participou do processo de consagração do primogênito, e o faraó também teve. Então, foi algo que foi universal. Tanto do ponto de vista dos filhos, e aí o texto continua dizendo, né, dos seres humanos, também morreram todas as primeiras crias dos animais. No meio da noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. E houve grande clamor no Egito, porque não havia nenhuma casa que não tivesse pelo menos um morto. Então, esse texto eu acho, assim, ele é triste, né? Houve grande clamor no Egito porque não havia casa que não tivesse um morto. Aí a gente lembra da questão do deus Ra, né? Que à noite ele tinha que vencer o demônio para o demônio não tomar, e quando amanhecia o dia, era sinal de vitória. Isso aconteceu no meio da noite. Cadê o deus Ra para resolver o problema e segurar a mão de quem estava matando todos os filhos? Então foi algo que foi supernatural, foi sobrenatural, e algo que o faraó disse assim, não dá, né? Que, tipo assim, aqui o meu poder de Deus, ele se esvaiu por completo.
Então, numa atitude desesperada, mas que aparenta uma sensação de arrependimento, como se ele tivesse comoção, numa atitude, na verdade, de dor perante a consequência do que tinha acontecido, que era a morte ali dos filhos, ele diz assim, vai embora, cai fora, vai povo, sai da minha terra, vocês são uma maldição para minha terra. Vai adorar esse teu Deus, vai ficar com esse teu Deus. Ou seja, ele tratou Deus até do mesmo ponto de vista como ele tratava os deuses do Egito. De que muitas vezes, para que esses deuses fossem satisfeitos, você fazia algum tipo de sacrifício ou fazia algum tipo de oferenda para aplacar a ira. Então, eu vou aplacar a ira desse Deus que está... Aqui até uma linguagem que Deus fala para ele dentro do que ele consegue entender. Né? Ele acaba mostrando esse modo dele entender que vou aplacar essa ira desse Deus, ele não está querendo esse povo, pois então vou liberar esse povo para poder ir embora. Mas você vai ver mais na frente que esse formato que ele libera o povo para poder ir embora, na verdade é totalmente voltado em relação à consequência, mas não de um coração que foi verdadeiramente arrependido, de que realmente reconheceu Deus como o seu Salvador. Né? E a gente tem vários momentos na Bíblia, eu faria um paralelo aqui jogando para o Novo Testamento de Judas, né? Quando Judas ali recebe as 30 moedas e ele leva ali aquela turba para poder fazer a traição de Jesus, identifica quem é Jesus, Jesus diz, é com um beijo que você traz o seu melhor amigo e tal, e quando ele vê que se apoderam de Cristo, e vão levar Cristo já para um processo de julgamento e de escárnio e de bater, ele volta para o sacerdote e diz assim, não, mas eu só tinha... Eu tinha traído que era só para vocês poderem evitar que ele tomasse Roma. Não é assim não. E ele joga ali de maneira intempestiva, né? Devolve aquilo como se ele pudesse. Não, eu também não vou ter culpa nesse sangue inocente. Parece a situação de Faraó aqui, né? Ele ficou com muito mais medo da consequência. Foi por isso que ele faz esse pedido estranho para o povo sair e dar essa permissão entre aspas, para que ele pudesse ter paz. Na verdade, para que ele tivesse paz e não para que o povo pudesse adorar a Deus. Né? Se a gente faz o paralelo com Pedro, também, que foi também uma traição, é o contrário, né? Mas Pedro, a própria postura dele foi completamente diferente, né? A questão do faraó, ele não quis pagar o preço do sacrifício do eu, né? Sim. Do eu. E isso já por si só já é a prova de que ele não estava realmente convencido nem convertido de quem era realmente Deus, né? Ele ainda brigava no coração dele com Deus, como se estivesse de igualdade com Deus, né? Que ele fosse divino. Ele pede a bênção não porque ele reconhece a supremacia de Deus. Ele pede a bênção porque ele quer ser abençoado. Sim. Entendeu? Diante de tanta maldição ali, de morte, de praga e tudo, ele quer sentir uma bênção. Ele sente que falta coisa para ele, mas ele não está querendo porque quer a presença de Deus na vida dele. Porque o que é a verdadeira bênção quando você pede a Deus? É a presença do próprio Deus na sua vida. E esse faraó não queria. E não queria, tanto é que a ideia de Deus fiquem prontos, porque sejam rápidos, porque Deus sabia que era questão de tempo, ele viria atrás. Entendeu? Tanto é que os pães saem sem fermento, né? Sem fermento. Não dá tempo, ele disse que eles pegaram o que eles tinham, ainda envolveram nas assadeiras, porque não deu tempo foi fazer nada. E aí nós estamos falando, tem um texto mais na frente, que quando eles saíram, eram 600 mil homens a pé. Na Bíblia só homens, né? Sem contar mulher, mas criança. Tem mulheres e crianças e os rebanhos. Então, seria um estimado de 2 milhões de pessoas. Era um pouco, mais ou menos, a população de Fortaleza. 2 milhões de pessoas, fora os animais. Fora os animais, Para dar de beber, para dar de comer. Para reclamar, entendeu? Né? Toda essa multidão. Rapaz, é uma coisa muito louca. É difícil. É uma coisa muito louca, é extraordinário. Diz que eles saíram bem organizados, né? Como as unidades de exércitos, né? Não, Deus determinou. Deus foi muito, muito criterioso. Ele determinou que Arão e Moisés definissem o lugar para os idosos, para as crianças, para as mulheres, entendeu? A marcha, quem definia não eram os bons, não eram os santos, os justos, assim, os santos de saúde. Quem definia eram as crianças e os idosos. Então, eles iam atrás, na retaguarda. Tanto é que quando os amalequitas atacam, eles atacam por trás, né? Eram exatamente os mais fracos, né? Eles são tão covardes que quando eles atacam Israel, eles não atacam pelos da frente, que era onde tinham os guerreiros, assim, né, que poderiam fazer defesa. Eles atacam os velhos, as mulheres, as crianças, que vinham atrás, né? Mas
voltando aqui um pouco aqui... Só sobre essa questão do farol, assim, permite falar que a senhora suscitou aqui uma ideia que eu me lembrei da teologia da performance, né, hoje. A gente tem a teologia da performance, que é o fato assim, se você quer ter uma estratégia financeira melhor, se você quer ter um acúmulo de riqueza melhor, se você quer ter uma estratégia de estudo melhor, Deus, ele vai te dar uma performance, um desempenho melhor na tua vida, seja ela financeira, seja ela religiosa mesmo, até se tu quiser conseguir fazer mais orações com mais poder, tu quiser estar mais próximo. Hoje nós temos uma venda, e a palavra venda seria comercialização, acho que fica melhor, né? Não é que eu estou vendendo, mas... O mercado eclesiástico. Eu tenho um mercado eclesiástico, pronto, tem uma comercialização eclesiástica muito boa, irmã, da teologia da performance. Então, o faraó, ele queria, era a performance dele, me dá aqui uma bênção para que eu me sinta melhor, para que eu seja feliz, para que eu esteja no meu canto mais confortável, mais quentinho. Não era porque ele queria Deus na vida dele. E até a teologia da performance, ela leva a um outro erro em cascata, que é o evangelho reducionista, onde o evangelho de Cristo, em vez de ser a boa nova para me tirar da vida de pecado, ele é a boa nova para pagar o financiamento da casa. E a partir do momento que Cristo não consegue pagar o financiamento da casa, ele não é mais o Deus que consegue abrir o mar vermelho. Exatamente. Então, ou seja, você vê que também com os israelitas, eles assim, mas Deus, nós estamos aqui há 430 anos e o Senhor parece que não escuta e não faz nada, nós estamos numa situação de dor cada vez maior. Então, o evangelho em si não era os 430 anos. A gente sabe que o mais importante desses 430 anos, na verdade, vai falar que é do Cordeiro. É que matar o filho mais velho era uma referência de quem era o filho realmente, o unigênito, o primogênito de toda a criação, né? O texto que diz assim. Aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que os animais morrem também, porque ele é o primogênito de toda a criação. Ele perpassa, a vida dele perpassa para a vida de todos. Então, mais importante do que tudo isso, dessa teologia da performance, dos 430 anos, o evangelho aqui era Cristo. Era Cristo passando. A verdade é que toda a Escritura, ela caminha para o centro da vontade de Deus, né? E no caso aqui, como você está abordando, era o próprio evangelho das boas novas, que é Jesus Cristo. Essa é a ideia. Entendeu? Então, por que Deus assumiu? Ele veio e ele caminhou com o pessoal durante o deserto. Através de uma nuvem, através de uma coluna de fogo, ele estava presente ali. Por quê? Porque exatamente se não fosse isso, eles não teriam conseguido. Foi a presença de Deus. Então, na verdade, tudo é uma ação de Deus. Mas eu queria, naquela hora, estar querendo chamar a atenção para vocês, nesse último, bem no finalzinho, no rodapé de domingo, diz assim: quantas vezes nos arrependemos de ações somente por causa de suas consequências, e não porque esses atos são errados. Sim. Isto é arrependimento verdadeiro? Como nos arrepender dos pecados dos quais ficamos impunes pelo menos no curto prazo? Como me arrepender de um pecado que eu fico impune, isso é uma reflexão para todos nós, né? Porque, na verdade, não é o reconhecimento da consequência que faz que dá realmente o peso, que é a questão da inimizade com Deus, né? Porque o pecado ele tem que ser entendido como isso, como aquilo que nos afasta de Deus. Então, aí desaparece toda essa noção de pecadinho e pecadão. Entendeu? Que o pessoal às vezes diz assim, tem pecadinho, tem pecadão. Não é disso que se trata. O que se trata é a inimizade ou amizade com Deus. Só vai existir vitória mesmo para nós se no nosso relacionamento com Deus houver a noção da amizade, da comunhão. Porque foi exatamente isso que Deus começou a trabalhar com o povo de Israel, com os hebreus quando saiu do Egito. Foi exatamente isso, porque aquele povo, apesar de ter testemunhado todos aqueles milagres, todas aquelas pragas, aquele povo ainda não tinha fé em Deus. A prova é que na primeira provinha ali, na travessia do Mar já logo ali no comecinho, né? Então eles já disseram, começaram a acusar. Né? Era melhor ter nos deixado ficar no Egito. Quer dizer, eles não tinham entendido ainda a dimensão de Deus, o tamanho da potência de Deus para resolver aquele problema. E quando a gente passar para a travessia, eu quero abordar uma questão, mas aí vamos seguir em frente aí, né? Aí a lição aqui já na segunda-feira, ela vem falar sobre a consagração do primogênito, né? O William até falou.
quando ela nos remete já ao capítulo 13 de Êxodo, fala não só da consagração do primogênito, mas Deus aqui ele já está dando as primeiras instruções. Né? Então são as primeiras instruções, quando capítulo 13, verso 1, né? 1 e 2, aí o Senhor Deus disse a Moisés, separe para mim todo o primeiro filho dos homens dos israelitas, todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Já no verso 3, aí ele vem falando sobre a questão da festa dos pães sem fermentos. Quando Moisés disse ao povo, lembrem desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram os escravos, este é o dia em que o Senhor o tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão com fermento. Passando para o verso 7, diz, nesses 7 dias comerão pão sem fermento, em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. Voltando para o verso 11, capítulo 13, verso 11, aí ele já fala, o Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme ele jurou a vocês, e aos seus antepassados quando eles lhe derem essa terra. Vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem, todo filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho e uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. E aqui, é claro, ele faz uma referência a Cristo, né? Que, no verso 14 diz, no futuro, quando seus filhos perguntarem o que isto quer dizer, vocês responderão, com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Né? E já no 16 diz, isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada na mão ou na testa, e nos fará lembrar com que seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito, né? E aí eu passo aqui para Ruth, né, Ruth? Sobre a questão dos primogênitos, né? Os primogênitos israelitas, a lição diz que foram poupados pela graça de Deus durante a praga final. E aí, quando chega aqui no capítulo 13 de Êxodo, aí Deus pede para que seja consagrado todo o primogênito a ele, né? Fazendo, obviamente, uma referência clara sacrifício de Cristo. Ao sacrifício de Cristo, né? Como primogênito de Deus, né? Isso, é. E aqui eu fiquei, quando eu comecei a ver aqui, porque a passagem diz, né, que Deus dá ordem e para que os pais apresentem aos filhos e vá de geração a geração apresentando, né? O que Deus fez por vocês, eu me lembrei, sabe de quê? Da adoração infantil. Aquele momento onde tem a adoração infantil, né? O pessoal prepara toda uma coisa lúdica para contar uma história, para passar. É mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Né? Mas é verdade, é isso mesmo. Nós somos crianças espirituais. E ele vem, ele diz assim, ó, eu sou o autor da história, eu sou o dono da história. E aí eu vou montando esse quebra-cabeça para vocês irem entendendo como autor e como dono da história e como mantenedor de tudo. Tudo aquilo que eu fiz de promessas a vocês que estão se cumprindo, se cumpriram ao longo do tempo, e outras irão se cumprir, servindo de exemplo, não só para o povo que viveu cada momento desse, mas servindo principalmente de fortalecimento para a gente hoje, né? E aí, Ruth, assim, o que é que a lição diz assim, ó, por que é que o Senhor deu essa ordem e o que é que ela significa para nós hoje, né? Que é exatamente essa questão da consagração do primogênito, essa questão também da referência do pão sem fermento, né? Da comemoração dessas festas. Na verdade, Deus estava já dando os rudimentos do plano da salvação para eles, já ensinando para eles, né? A gente vai ver nas lições lá na frente, a gente vai terminar esse estudo com a lição 13, vai ser sobre o tabernáculo. Então, Deus está preparando esse pessoal para o evangelho no deserto, né? Então, Deus já está dando para eles o rudimento
do plano da salvação. Então, na verdade, a única explicação disso é o sacrifício do primogênito de Deus. O evangelho da graça e da misericórdia. Você vê que, como eu falei na lição passada, o lance de colocar nos umbrais da porta, entendeu? É porque eles lá deixaram de morar em tendas para morar como os egípcios em casa. Absorveram a religião e a filosofia dos egípcios. Acreditando na imortalidade da alma, acreditando que os nomes precisavam ficar fixados ali para ter garantia de vida eterna. Aí vem, e nisso não era em qualquer material. Cada casa, mesmo feita de material de tijolo e palha, o umbral da porta tinha que ser em pedra. Assim como os templos, assim como os túmulos, só podiam ser de material de pedra, porque tinham que fazer referência à imortalidade. Com os nomes deles escritos ali nos umbrais, o que é que vem Deus com a mensagem? Só vão ter realmente a eternidade se houver o sangue do meu filho, do meu primogênito. Ele é que vai poupar, né, a morte do primogênito de vocês. Então, ele coloca o sangue exatamente no umbral, que é para cobrir, destronar aquela crença, aquela filosofia, né? Então, é o evangelho da graça, que se estende para nós também hoje. Não fosse o sangue de Cristo, não fosse o sacrifício de Cristo, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, ela perde o sentido. Só tem sentido. Por isso que o caminho é Ele. Ele é o único que pode realmente nos dar a vida eterna. Porque foi Ele quem venceu a morte. Então, é o evangelho da graça, é o evangelho da misericórdia, é o evangelho do perdão, da justificação pela fé. Porque a lição dessa semana, na verdade, é a questão da fé. Sem a fé, não adiantava a caminhada no deserto. Sem a fé, não adiantava toda aquela experiência das pragas. Sem a fé, não adiantava o próprio caminhar junto com Deus. Você entende? É aquela história. O cego Bartimeu estava à margem do caminho. Porque ele estava lá, porque ele ainda não tinha tido o encontro dele com Cristo. Para ele poder ter tido direito de poder ver novamente, ele teve que clamar a Jesus. Jesus teve que trazê-lo até ele. E Jesus botou ele no caminho, porque a Bíblia diz que quando ele foi curado, ele passou a andar com Jesus para onde quer que ele fosse. Ele não ficou mais na margem. Então, Deus, quando Ele propõe para nós algo, Ele propõe para que haja realmente uma transformação de vida. Tem que se viver a fé e a obra. Não é só uma questão de crer, porque a fé sem a obra é morta. É você viver, mas abraçando ali a realidade daquela fé. E isso foi o aprendizado para eles em todas as etapas. Cada praga daquela, apesar de querer atingir um Deus da crença egípcia, na verdade, a partir do momento que estava matando a fé na crença egípcia, estava fazendo nascer no coração do povo dele a certeza de que a presença dele, tinha que trazer diferença na vida deles. Então, cada ato daquele ali, de morte de primogênito... Destronar e troná-lo. Não era uma questão de cerimonial. Era realmente uma verdade que Deus estava implantando no coração deles. Interessante que como essa verdade era passada de geração em geração, que até hoje a gente fala. A gente faz. Chegou até a gente para poder ter sentido, né? A gente falar. Alguns até de forma ressignificada, como a Páscoa. Sim. Ninguém faz mais aquele ritual, porque a Páscoa agora é a ceia. Sim. A morte de Cristo, né? Sim. Eu gosto desse texto aqui, no Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não levou o povo pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto. Mais curto. Essa parte aqui, eu parecendo o caminho mais curto. Mas Deus disse, não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Ter medo, né? Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear ao saírem do território egípcio. Eu vou fazer um paralelo com esse outro texto aqui, que o Espírito Santo está soprando aqui no
no meu ouvido, né? Eu ia dizer na minha orelha, mas eu vou no meu ouvido. Que é para escutar, né? É para escutar, né? Então, tem um irmão que diz assim, que Deus não é moco, né? Eu gosto muito dele, diz assim. Salmo 103. Salmo 103. Deixa eu ver se esse é o texto mesmo que eu tô atrás. É 103 ou 106? Vamos ver se eu encontro. Assim, aquele texto eu quero que assim como o pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que... Tá aqui, achei. É o 103 mesmo, é isso mesmo. É 103, verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida e a sua ira não dura para sempre. Esse é o texto, o chave, esse daqui que eu queria, é o 10. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, e Ele não nos retribui conforme as nossas próprias maldades. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, vai dizer no versículo 13, né? Assim como um pai ama e compreende seu filho, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Olha, quantas vezes na nossa vida a gente poderia estar indo para o caminho mais curto? Exatamente. É verdade. Mas o caminho mais curto provavelmente ia ter o filisteu guerreando. E eu ia ficar com medo de querer voltar para o Egito. Isso aqui mostra que Deus conhece exatamente como nós somos e como nós agimos. Ele conhece a nossa estrutura. Esse era o texto que eu queria pegar. 103, verso 13. Deus conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. E assim, ele não retribui do jeito que eu peco. Exatamente. Ele não me trata do jeito que eu peco. Porque se ele me tratasse do jeito que eu peco, não era para eu estar aqui. Esse era o primeiro ponto. Então, ele conhecendo o povo, sabendo que o povo... esse texto aqui ficou muito claro. Sabendo que o povo, se encontrasse guerra, mesmo indo pelo caminho mais curto, era capaz de querer voltar. E ainda assim, ele coloca o povo numa situação ainda bastante delicada. Colocou para outro caminho era o Mar Vermelho. O outro caminho era montanha de um lado, montanha do outro e o mar na frente. E o mar na frente. Então, por mais doloroso, ou pedregoso, ou áspero que você possa estar enfrentando o seu caminho, se você estiver com Deus, pode ter certeza que Ele é o melhor caminho. Ele não impediu que Abraão, que Daniel fosse para a cova dos leões. Ele não impediu os 3 amigos na sarça, né? Na fornalha. Não impediu. Não. Mas ele esteve ao lado deles. Exatamente. Porque lá dentro da cova dos leões tinha um anjo tampando a boca dos leões. Lá dentro da fornalha tinha um... Então, Deus não nos trata como crianças, assim, para nos mimar. Ele quer que a gente cresça na graça e no conhecimento. Com Ele. Com Ele. Com Ele. E o que eu acho mais interessante, Wesley, nesse relato, William, da questão do Êxodo, é ele ter descido e ele ter estado com esse povo os 40 anos de caminhada no deserto. Eu vou dar um nome para isso daí, sabe? Se chama que é Emanuel. Pois é, que é o Deus conosco. Né? Que o Deus conosco vai se revelar em carne lá no Novo Testamento, mas nós estamos vendo Emanuel aqui. Exatamente. No Êxodo. Isso é Emanuel. Aí você acha que ele age diferente hoje? Como é que pode? Se que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento, se é o mesmo Emanuel que está aqui, que é de dia e de noite. Ele está conosco nas nossas batalhas, ele está. E eu acho que isso é uma verdade que você tem que se apoderar dela de uma maneira que torne ela prática, real. Ele está conosco nas nossas batalhas. Eu me policio quanto a isso, sabia? Eu me policio mesmo. Quando a coisa começa a apertar, que eu começo a querer, sabe? Ser que nem Israel, assim, fraquejar diante da montanha, diante do exército de Faraó, diante do mar ali, eu peço a Deus, eu digo, Senhor, me deixe ver a Tua presença, me deixe ter a certeza de que Tu está comigo, para que eu não desista, para que eu não desanime, para que eu não te entristeça com a minha falta de fé. Eu converso muito comigo a respeito disso aí, sabe? E eu clamo mesmo. E se eu estiver sozinha em casa, meu irmão, o clamor é alto, viu? Se eu estiver sozinha em casa, o clamor é alto. Eu clamo mesmo ao Senhor. E eu vou dizer para vocês, a experiência que eu tenho é que algo acontece. E aquele sentimento assim, de medo, ele dá lugar para calma e para coragem, sabe? A gente experimenta isso mesmo. Então, Deus é real, entendeu? Ele não precisa que eu toque, que eu veja. A gente sabe que Ele está ali. Assim como o vento, como a energia nuclear. Você já vai entrar na parte de terça-feira? Isso. Né? Mas vamos caminhando. Vamos caminhando rumo ao Mar Vermelho. Uma coisa que eu acho interessante aqui nesse relato da travessia do Mar Vermelho
é que Deus, ele vai na frente. Ele vai na frente. No finalzinho de Êxodo 13, né? Que é os 20 e 22. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles com a coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente com a coluna de fogo para iluminar o caminho. Mas tem um momento que ele vai lá para trás. Pronto. Aí ele reforça. A coluna de nuvem, já no 13, 22, sempre ia diante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. Tem um momento que realmente, já quando a gente passa para o verso 14, né? Que ela vai para frente. Não, que ela vai para trás. Não, vai para trás. É o momento que os israelitas, os hebreus começam a ver, visualizar o exército de Faraó. Quando eles começam a ver, aí o que é que Deus faz? Deus fica atrás. Impedindo que o Faraó os veja, impedindo que os hebreus os vejam. Isso me fala de um Deus cuidadoso, sabe? Um Deus zeloso. E me fala também uma coisa, que onde está o problema, Deus vai estar também. Ele se deslocou lá da frente, entendeu? Ele para estar lá onde estava o problema. Aí me diga uma coisa... Tal como o Cristo que dormia em meio à tempestade. Mas estava dentro do barco. Aí me diga uma coisa, como que essa turma que vivenciou tudo aquilo ali, as manifestações de Deus, e estava vendo aquela coluna de fogo coluna de nuvem, né? Durante o dia e o fogo durante a noite. Como esse povo foi duvidar de que poderia haver uma solução? Por que eles não descansaram? Entendeu? Sabendo que Deus estava ali. Eles estavam vendo a presença de Deus, né? Tanto é que Deus chega para Moisés e diz, por que você vem clamar a mim, Moisés? Resolva. Haja com fé, toque ali naquela água, abra esse mar. Deus quer que a gente tome atitude, sabe? Isso. Assim, porque houveram os acontecimentos das pragas, mas nesse momento aqui, era um milagre de 24 horas. 24 horas. 24 horas, não tinha uma situação... Era um milagre online, em tempo real. Em tempo real, Então não tinha um milagre ou uma manifestação do poder de Deus acontecendo esporadicamente ou num determinado momento específico. Não, aqui era 24 horas, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então o povo estava ali presenciando. E assim, interessante porque... biblicamente, noite representa um momento difícil, um momento de... E aí Deus faz o quê? Eu traz a luz, né, para a escuridão, e dia que representa prosperidade, Deus traz proteção exatamente para mostrar o quê? Diz, é prosperidade, mas vocês dependem de mim, entendam que eu sou o Deus Criador. Então, até nesse momento aqui de vocês caminharem no deserto, eu estou aqui com a minha mão protetora sobre vocês. Então, isso tem essa representação também para o povo. E mesmo ele vendo esse milagre acontecendo 24 horas, quando Deus orienta que eles caminhem, aqui no capítulo 14 de Êxodo, né? E que o faraó, ele, digamos assim, os egípcios, juntamente com o faraó, disseram assim, rapaz, eu acho que a gente não era para deixar esse povo sair, não. A gente ficou agora sem escravo, então... E aí? Vamos fazer o que agora? Aí mudou o sentimento dele completamente, né? Aquele que tinha dito assim, saiam e peça a seu Deus que me abençoe. Como você bem explanou, William, não era de forma nenhuma nada... Não era sinceridade. Não era sinceridade nenhuma. Tanto que... Aflorou agora quem realmente né? Exatamente. Então vamos lá atrás dele. E como bora pegar nossos escravos de volta. E aí a Ruth falou aqui, né? Já no 14, verso 10. Que diz assim, quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor. E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que nós dissemos no Egito? Ou seja, ainda, tipo assim, literalmente apontou o dedo, lembra o que foi que a gente te disse? Mas você insistiu. Né? E completa, pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Vou trocar aqui a palavra. Pois é melhor ser escravo do pecado
do que Morrer ao lado caminhar ao lado de Cristo, ao ou lado então de Cristo. morrer para o pecado, né? É, Olha, a gente tem que também tentar enxergar um pouco do prisma do povo, né? Quando se é escravo durante muito tempo... estava embrutecido. Quando você é escravo durante muito tempo, o que você sabe fazer? É ser escravo. Ser escravo. Entende? Então, assim, tanto é que olha o nível da compaixão divina, que Deus disse assim, ó, não vou mandar para eles verem os filisteus em guerra, porque eles não são adaptados com guerra. Sim. Quando o exército de Faraó veio, era um exército bélico. Era justamente, talvez, os capatazes que muitas vezes açoitaram eles. Então, quando eles viram aquela situação, quando você está numa zona de conforto e de comodidade, ela é a pior coisa que pode acontecer. Porque na zona de conforto só tem conforto. E aquela frase, que é uma máxima para muitos aspectos, é mar calmo não faz bom marinheiro, né? Um mar calmo não faz bom marinheiro. Ela é bastante verdade. Porque na zona de conforto, tu nem tem retrocesso nem progresso, tu tem a estagnação. É o conforto. Então, quando ele diz assim, por que você não deixou a gente escravo como a gente estava? A gente já estava adaptado com as pancadas. Então, isso até mostra, a gente colocando do ponto de vista espiritual, uma consciência cauterizada do pecado. Por que Cristo veio me salvar do pecado? Se eu já estou tão adaptado com a violência, se eu já estou tão adaptado com o estupro, se eu já estou tão adaptado com a maldade, por que Cristo veio me salvar do pecado? É por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, assim, não vos conformeis com esse século. Não se adapte à realidade da maldade. Não se adapte à realidade do mal. Não é normal um pai matar uma criança. Não é normal o pai abusar de uma criança. Não é normal. Não é normal você ter que matar um outro animal para ter que sobreviver. Não é esse o plano de Deus. Pode ser comum, mas não é normal. Pode ser comum. Pode ser que a gente tenha tornado isso banalizado. Mas isso não é normal. Então, do mesmo jeito, não era normal eles serem escravos. Mas do ponto de vista do povo hebreu, a zona de conforto dele já estava totalmente adaptada. E agora vem um Deus para querer mexer isso daí. Moisés, por que tu foi inventar esse negócio? Deixa a gente voltar para lá. Então, assim, eu tô falando de um ponto de vista até psicológico. E de quem precisa, muitas vezes, lidar com a zona de conforto. Não sei você, mas às vezes eu tenho que bater nas minhas zonas de conforto. Porque onde você está no conforto, você não tem crescimento. Então, do mesmo jeito, se o povo ficasse sendo escravo pro resto da vida, não ia haver crescimento, não ia haver história, não ia haver saída do povo de Deus. É preciso ter enfrentamento na zona de conforto. E quem proporcionou esse enfrentamento foi Deus. Mesmo porque a gente tem que entender isso aqui dentro de um contexto de grande conflito, né? Sim. Não era só Deus, o faraó, Deus os egípcios, Deus os hebreus. Ali tem o rebelde também, que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Sim. E ele sabe que Deus estava rumando para a formação de uma nação com a qual ele trabalharia e o Messias viria. Então, aqui tem um confronto também com o próprio Satanás, que claro que para Satanás, o povo escravizado seria um povo que não seria livre. Seria um povo que não poderia adorar a Deus ou fazer parte do plano de Deus no que seria a questão de resolver o problema do pecado, do mal no mundo, né? Então, era uma etapa que tinha que ser realmente ultrapassada. Tinha que ser enfrentada. Tinha que ser enfrentada. Deus mesmo tinha que libertar aquele povo, porque é o povo que estava aprisionado aos interesses de Satanás. Você vê que não é só uma prisão do ponto de vista de força física, né? Da escravidão. Eles tinham uma escravidão física, que eles já estavam adaptados, e tinham principalmente a escravidão da mente, né? Porque ali tem a escravidão ao pecado, a mente. A Páscoa é essa libertação. É uma libertação não só da questão da escravidão física, mas da escravidão ao pecado. Porque a morte de Jesus, a morte daquele cordeirinho, representando a morte de Jesus, seria a própria libertar das algemas. Das algemas o quê? Do pecado. Só o Jesus ter morrido, ele nos tornou livres. Nós é que decidimos que queremos voltar para a escravidão ou continuar livre com ele. Talvez essa falta de consciência do grande conflito faz com que muitas pessoas, eu vou usar um termo atual, tenham essa dependência emocional do pecado. Sim. Não é verdade? O pecado se tornou um artigo de estimação. Isso. Né? É porque você
fica exatamente nessa dependência, sem ter essa compreensão ampla do grande conflito, sem entender qual é o papel que você até desempenha, porque Efésios diz, né, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Principados, potestades, né? Então, essa compreensão é extremamente importante para a gente entender também qual é o nosso papel, e dentro dessa compreensão a gente sair dessa zona de conforto e fazer essa mudança no sentido de que a gente, não, eu tenho que ter essa compreensão do que eu sou, qual é o que está acontecendo, e tomar a decisão daquilo que eu quero para mim. E aí, obviamente, que isso vai fazer o quê? Isso requer que você vire a sua chave mental, como o povo aqui, que passou anos sobre a escravidão. A gente vive sobre a questão de um mundo que é um mundo pecaminoso, mas a gente tem que ter essa compreensão para que a gente, em dado momento, a gente tenha essa virada de chave na mente da gente. Eu ia até citar, o apóstolo Paulo, não lembro agora o texto, mas quem quiser pode procurar, porque o apóstolo Paulo diz assim, né? É a lei pecado? Não, de forma nenhuma. Antes, se a lei não existisse, eu não saberia o que era pecado. É pecado. Então, ou seja, como é que você vira essa chave mental? Como é que você sai dessa zona de conformismo, né? Através do conhecimento de Deus. Do conhecimento da lei. Aí ela vai te identificar assim, olha, não é certo adulterar. Você estava adulterando para eu te mostrar aqui que não é certo. Eu me lembrei agora do apóstolo Paulo, porque essa virada de chave não é um exercício humano de positividade, tá entendendo? Não é eu que vou conseguir sair da zona de conforto sozinho. Tanto é que não foi a intenção de Moisés libertar o povo. Foi Deus que chamou Moisés. Exatamente. Deus que empoderou Moisés, disse assim, tu vai lá e tu vai dizer no nome de quem tu tá indo lá. Tu vai lá e eu vou te mostrar o que tu vai fazer. Tu vai fazer isso. Aqui há um modelo pelo qual Deus age. E é um modelo que deveria perpassar em todas as nossas orações. Perceba como as nossas orações elas são tanto quanto reducionistas. Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe o Wesley, o pai do Wesley. A gente meio que orienta Deus como é que ele tem que agir. Exatamente. Enquanto se você perceber na travessia do Mar Vermelho, quando Moisés ora para Deus, ele diz assim, rapaz, tá orando por quê, Moisés? Eu já resolvi tudo. Eu que estou aqui coordenando aqui os carros, a nuvem já foi para lá e tudo mais. É só andar, Moisés. Não, mas, rapaz, ande aí. Eu que vou resolver. Quem vai resolver sou eu. Então, a nossa oração é muito reducionista porque a gente quer orientar Deus como é que ele tem que agir. Colocar ele na caixinha e colocar ele no trilho. Quando, na verdade, o trilho quem é para seguir sou eu. Eu que tenho que seguir o trilho do divino. E ele que tem que ser o grande. Eu dizer, Senhor, me ajuda a te entender, faz o que tu queres na minha vida. Até se tu precisar mudar o curso da minha vida, que eu não quero mudar o curso da minha vida, vou dar um exemplo. Eu não quero mudar agora, mas se tu quiser mudar o curso da minha vida, me ajuda. Me ajuda a entender. Talvez o povo não quisesse atravessar aquele mar. Deus tinha um outro caminho. Um outro caminho existia nos filisteus. Mas Deus colocou no mar. Foi intenção divina colocar no mar. Foi intenção e pura intenção dele chamar Moisés para salvar. Para tirar o povo, para ele ser um instrumento do libertador. Então, essa chave de virar, de sair da zona de conforto, quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, isso aí não é obra minha, né? Eu não vou, se for para mim, eu vou me conformar. Por isso que Jesus chegou para Pedro e disse, quando você se converter. Ele já era discípulo de Jesus, mas Jesus disse, quando você se converter. Então, do mesmo jeito, é aqui com o pessoalzinho, sabe? Dos hebreuzinhos. Não é só o faraó que precisava se converter, não. Os hebreus precisavam também. É um grande evangelismo, né? 2 milhões, né, de pessoas. Exatamente. E a gente precisa, sabe, sempre estar dando uma paradinha, sabe, de vez em quando e ver a qualidade do nosso serviço para Deus, sabe? Porque, na verdade, é como o William diz mesmo, a gente tem a mania de colocar Deus a serviço da gente, né? Quando é o contrário mesmo. Timothy Keller, ele tem um livro, Deuses Falsos, né? E a gente é muito fácil criar Deus na vida da gente. Eu estava estudando também sobre a personalização de Cristo, né? Pois é. A gente começa a criar vários modelos de Cristo que me agradam. Que te agradam. E aí Cristo passa a ser um tipo de Deus que ele veio para poder livrar minha esposa do câncer. E aí, se ele não livrar minha esposa do câncer, aí eu vou pegar a Bíblia e colocar a Bíblia do lado de fora, porque ela não serve para mim.
Quando, na verdade, o evangelho fala das boas novas de Jesus Cristo, que ele veio para me livrar a mim e a minha esposa do pecado. Do pecado. Mas o que eu quero é livrar a minha esposa do câncer. É o problema desse evangelho social hoje, né? O problema dele é exatamente isso. Ele quer moldar ao evangelho de Cristo aqueles interesses que eu tenho. Aí eu quero remodelar a igreja, quero reescrever a Bíblia, quero relativizar a verdade, para fazer uma religião adaptada. Entendeu? E palatável, né? E palatável. Isso é muito perigoso. E eu acho que muita gente vai se perder aí, sabe? Sim. Muita gente vai se perder aí. Manda o povo de Israel marchar, é o verso 15, 14 e 15 de Êxodo. Isso. Manda o povo É a marchar. parte de quarta, da avançando parte pela fé, né? Pela fé, depois do povo murmurar, e aí, né, que Moisés diz, não tenham medo, fiquem firmes, né? Já no verso 14 e 13, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje, nunca mais vocês vão ver esses egípcios, né? E aí mandou o povo, diga ao povo que marche. Aí levante o bastão, Deus diz a Moisés, levante o bastão, estenda sobre o mar, a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca por meio do mar. Aí eu vou pular só para o verso 19, que diz assim, então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. Ou seja, aquela coluna que estava na frente, veio para trás, fica entre os egípcios e os israelitas. E é interessante que isso aconteceu durante a noite, né? Que diz assim, a nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas, né? E aí, continuando, os israelitas passam pelo mar em terra seca, com muralha de água pelos dois lados. E aí, no verso 24 diz assim, logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para os egípcios, para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Entendeu? Os carros de guerra andaram com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Foi aí que os egípcios olharam e disseram assim, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor dele e contra nós. Eu acho que talvez aqui seja... Será que aqui foi o momento do reconhecimento deles, né? Porque ver aquele milagre, o mar se abrindo, né? Eles passaram, nós vamos passar também. Nós vamos passar também. Aí, durante a noite, que a sugestão é que a travessia foi durante a noite, né? Entendeu? E ao amanhecer, eles olharam e disseram, opa, o que é isso? E aí os carros atolam, né? E aí, quando Moisés estende a mão e o mar volta ao normal, os egípcios tentam escapar da água, mas o Senhor jogou para dentro do mar e cobriram todos eles, né? Aí Deus sepultou de vez o Egito, porque matou tudo de uma vez, Faraó e o exército dele. Há uma presunção na cauterização do pecado. Eu gostei, só um minutinho, pode falar. Da cauterização do pecado. Ele, como é médico, né? eu vou chegar ainda nessa. Eu tô caminhando nessa especialidade. Daqui uns 5 anos eu vou estar cauterizando algumas coisas. Né? Mas Deus é quem sabe. Se é da vontade dele, não quero muito, mas ele que sabe. Mas há uma presunção declarada na cauterização do pecado. Quando o pecado ele fica cada vez mais crônico na minha vida, e isso, eu vou sendo bem honesto, me preocupa. Me preocupa. Quanto mais eu acaricio o pecado e eu mais gosto do pecado e mais eu resisto a Deus, eu resisti a Deus, estou indo no sentido contrário, resisto a Deus e estou abraçando o pecado. A minha consciência ela se cauteriza. Aí vem a questão do pecado contra o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo essa presunção e da cauterização? Cara, vamos ser objetivos. Tu tá aqui, tem uma parede de água que tu nunca viu aberta de um lado. Tem uma parede de água que tu nunca viu aberta do outro lado. Com certeza essa travessia não era pequena. Sim. Porque esse era muita gente. Começou à noite e terminou. Tudo bem, é muita gente. Mas não é uma travessia pequena e fácil de se fazer. Aí tu diz assim,
eles passaram, nós vamos passar também? Assim, falta um pouco de bom senso se tu imaginar assim, e se essas paredes caem? Como é que nós fica? Não, sério, sendo racional, na razoabilidade. Falta um pouco. Mas por que falta? Porque existe uma presunção tão grande de entender assim, até aquele momento, talvez quando eles estavam passando, quando eles decidiram passar, assim, os nossos deuses ainda estão com a gente. Só na hora que eles viram a falência, literalmente, ali, assim, tipo, você precisa chegar no fundo do poço para tentar começar a subir. Quando ali eles viram a falência, que os carros estavam se destruindo, que eles não conseguiam mais andar, aí eles assim, agora a gente entende que não tem nada dos nossos deuses. Mais uma vez, o Deus deles está fazendo tudo isso, é o Deus deles que está segurando isso daí, aí aqui acabou. E é interessante é que, na verdade, no combate ali, quem estava ativo era Deus e o exército de Faraó. Porque o povo só estava o quê? Atravessando. Só atravessando, é isso mesmo. Entendeu? Eu vou só fazer a TV... Exatamente, só atravessando. Porque quem fez tudo foi Deus. Eu vou fazer uma analogia agora com Apocalipse capítulo 12. O que tem a ver Apocalipse capítulo 12? O dragão, que vai pelejar contra quem? Contra Miguel. Só. Ele foi pelejar, o dragão e seus anjos, foi achar que tinha força. Há uma cauterização, há uma presunção dentro do conceito do pecado. Vai dar para pelejar contra o Criador? Não dá. É meio... fica assim, é como tu olhar a parede de água e achar que aquilo ali não vai cair. Sendo que não foi tu que ergueu. Entendeu? Então, tá vendo o paralelo que eu tentei traçar? Nos torna cegos, né? Você fica obcecado pela questão do pecado e fica cego para Deus. Então, assim, meu irmão, do fundo do coração, isso aqui é para mim e para você. Até onde nós vamos precisar chegar no pecado para reconhecer que Deus é Deus? Até que ponto, tipo assim, até que ponto o trilho da minha carroça, os meus cavalos, até que ponto eu vou ter que falir, eu vou ter que quebrar tudo? Falir, eu não estou dizendo do ponto de vista financeiro, mas num fracasso. Até que ponto eu tenho que chegar no fundo do poço para reconhecer que Deus é Deus? Será que não já teve pregação suficiente, apelo suficiente, Bíblia suficiente para eu dar o start e dizer assim, cara, essa parede de água aqui não fui eu que construí, não dá para pelejar contra o Criador, então é melhor eu obedecê-lo, amá-lo, respeitá-lo por quem ele é, pelo que ele faz e por que ele será. Então, e aí deixar de cauterizar a mente. Né? E aí, William e Wesley, eu me lembro aqui de Raabe, né? De Raabe, que não precisou vivenciar toda a experiência de ver, né? Mas porque ouviu falar, ela entendeu a grandeza de Deus e ela creu que ele era Deus. Então, eu acho que a gente tem que ser Raabe, sabe? Tem que ter uma sensibilidade bem maior, né? Tem que ser assim uma postura. Ela não precisou de nenhuma pregação, né? Ela não precisou de um apelo, ela não precisou de música, ela não precisou de um Ela não batismo. precisou vivenciar nenhuma daquelas experiências. O que ela ouviu do que as cidades circunvizinhas estavam caindo na mão do Senhor. Exatamente. Ela disse assim, não, tô sabendo que o Deus de vocês aí é diferente, viu? Ele tá derrubando tudo e eu sei que... Então eu vou querer ficar com ele. Desse daqui eu não vou mexer, não. Eu não tenho resistência. Entendeu? Ela chegou a passar até pela coragem de tomar uma posição de acolher espias. E contra o povo dela. Contra o povo dela, né? Mas aí olha que interessante. Arriscando a vida, O sentimento dela também não foi egoísta. Ela se preocupou de salvar alguém mais também. Que ela foi atrás de salvar toda a família dela, né? O evangelho não pode ser contido. Não pode ser contido. Não pode ser contido. O evangelho, quando ele aflora, ele faz com que você vá em busca de outros, né? Sim. Então, eu acho assim, que tem na Bíblia cheio de personagens que são pequenos diante de alguns olhares, mas que a gente deve mirar aí, sabe? Sim. Antes de procurar, assim, grandes personagens, mas nos pequenos a gente pode encontrar verdades, assim, formidáveis para questões nossas mesmo, de perguntas, né? Já chegando aqui a nossa parte final, né? O tempo passando rápido. Isso é muito bom. A lição na quinta-feira fala sobre o cântico de Moisés e Miriam, né? E assim, não vou ler porque está no está no capítulo 15 de Êxodo, né? E aí o meu convite, irmão, que você possa em casa fazer essa leitura, né, do cântico de Moisés, o cântico de Miriam, que na verdade nada mais era, como eu falei, né, Deus didaticamente utilizando os recursos que ele tinha para que o povo
reconhecesse, houvesse um cântico de reconhecimento do poder de Deus, um reconhecimento do que o Deus fez pelo seu povo, entendeu? E a gente vê também, se eu não me engano, pronto, em Apocalipse 15, né? Que lá em Apocalipse 15 faz referência ao cântico de Moisés. Não é isso? Onde os redimidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? Então, essa passagem aqui, ele tem todo um conteúdo, né? Aí eu deixo com vocês para quiserem dissertar ou passar para os nossos irmãos algo a mais sobre essa parte aqui final, essa questão. Como o William vai encerrar com a oração, eu vou fazer só uma consideração aqui. O momento desse cântico se deu no momento da libertação. Isso. Eles compreenderam que os inimigos estavam todos mortos e eles estavam de verdade livres. Então, a verdadeira adoração é aquela que nos leva à expressão máxima de uma liberdade, sabe? Da liberdade. Então, foi a experiência da liberdade que eles tiveram, né? Não eram mais escravos, eles tinham realmente sido protegidos por Deus, os inimigos estavam mortos e eles agora estavam livres para ir em direção à terra prometida, né? Então, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a verdadeira vida cristã, ela nasce de um coração que se entendeu livre. E essa liberdade, ela só encontra sentido com a presença de Deus. Existe uma baleia, eu acho que ela ainda é viva. Ela é conhecida como o animal mais solitário do mundo. Por quê? Porque ela canta numa frequência diferente das outras baleias. Então, ela não consegue, na frequência dela, alcançar outras baleias com a mesma frequência. Então, ela fica sempre isolada, sozinha. As outras baleias, elas chegam a frequência de 10 parece que a 39 Hz. E essa baleia, ela chega a 55 Hz. Então, as outras baleias não a escutam. E ela não consegue encontrar uma baleia da mesma espécie dela que escute. Então, ela é sozinha. O que eu quero contar com essa experiência, que a verdadeira solidão é não ter Jesus. E Deus, Ele entende a nossa frequência. Não importa o momento, não importa o horário, não importa o local, não importa como. Deus vai sempre escutar a nossa frequência. A gente nunca vai ser alguém sozinho. Se a gente entende que o nosso clamor, o nosso louvor, o nosso falar, o nosso orar, ela alcança Deus. Eu acho que isso é muito importante a gente entender como cristão. Porque aí, não importa as circunstâncias que vierem na nossa vida, a gente vai ter sempre a certeza de que a gente não está sozinho. Que Ele nos escuta. Pode orar dentro do ventre da baleia, né? Exatamente. Que Ele nos escuta. Eu queria falar, a irmã Ruth citou muito bem a situação toda. Eu queria falar só de um texto aqui, que ele toca muito meu coração. É Êxodo capítulo 13, versículo 19. Moisés levou os ossos de José, pois José tinha feito os israelitas jurarem quando disse: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem daqui os meus ossos. José, né, ele tem a mesma radical de Yeshua, né, de Jesus. E o José que era filho de Jacó e que foi vendido pelos irmãos e chegou no Egito na situação ali de escravo, né? E depois de escravo ele vai ficar ali como gerente da casa de Potifar, e depois ele vai para o calabouço, né? Todo mundo conhece essa história. E depois ele vai para a situação ali o cargo mais baixo do que o faraó, o próprio faraó. Que ele até tem toda a interpretação dos sonhos e ele faz toda uma estrutura de como os egípcios e todo o povo iam superar a fome. Ele recebe uma titulação chamada Zafenat Paneia, um nome que significa o Salvador do Mundo. Significa a tradução do egípcio seria o Salvador do Mundo. Ou seja, ele é um tipo de Cristo. De Cristo. José é um tipo de Cristo. Mas mesmo ele sendo um tipo de Cristo, quando ele morreu, em Gênesis capítulo 50,
Ele diz para os seus filhos, quem estava próximo, assim, ele viveu 110 anos, Gênesis capítulo 50, versículo 22, José chegou a ver os filhos e os netos de Efraim, viu também os filhos de Maquim, os filhos de Manassés, esses José até tomou no colo. Ele disse aos seus irmãos, está chegando o dia da minha morte, mas Deus certamente nos visitará em breve. E ele nos visitará em breve e vai nos tirar dessa terra. Você está sabendo que eu vou jogar isso para a escatologia, né? Não tem como, né? A crença de que Cristo, assim, de que Deus visitaria em breve, não só tirar a terra, mas aqui eu coloco no ponto de vista escatológico, Deus voltará em breve e Ele vai nos tirar dessa terra. E dessa terra, tanto do ponto de vista físico, como principalmente da terra de servidão, da terra de escravidão do pecado. E o meu desejo, a minha oração, é que a gente possa amar, aguardar e ansiar esse grande êxodo, esse maior de todos os êxodos. Eu fico sempre tendencioso quando eu vejo a situação. Imagina aquela quantidade de egípcios que foram mortos naquele dia, né? Você fica assim, poxa, quanta gente morta, né? Mas eles tiveram o tempo das 10 pragas para reconhecer quem era Deus e quem não era Deus. E você tomar uma decisão. Escolher pela vida, escolher, né? Pela escolher vida. A morte. Como também quando chegar no momento da escatologia, no momento final, você vai ter um grupo que vai ser consumido e você vai ter um grupo que vai estar vivo, que vai viver, que vai estar do outro lado do Mar Vermelho. Exatamente. Entendeu? Ele vai estar lá do lado seco do Mar Vermelho. Então, eu peço a Deus que você que está nos assistindo, nossos irmãos, todo mundo que está aqui, a gente possa tomar a atitude, a escolha diária de estar do lado do pessoal que está seco, que está em pé, e não do pessoal que está molhado. Que a gente não tenha resistência, porque a graça se pode resistir, né? Eu gosto. Exatamente. A graça é completamente resistível. Mas que a gente tenha a resiliência de querer permanecer ao lado daquele que nos dias fáceis ou nos dias difíceis está sempre junto da gente, Amém. né? Verdade. É o nosso Deus maravilhoso. Vamos orar ao Senhor? Bom Deus, bom Pai, louvamos, agradecemos e bendizemos o Teu nome, porque o estudo foi acolhido e foi conduzido pela Tua presença. Amém. Por favor, nos permita não só entender, não só compreender, mas acima de tudo praticar o que nós falamos e o que nós estudamos. Que cada pessoa, cada amigo, cada amiga, cada um que vai encontrar esse vídeo, que vai ouvir, independente do momento como esteja, encontre não apenas um vídeo, não apenas uma informação, mas encontre o Senhor. E mais importante de tudo isso é ter a Tua presença e é sentir a realidade de um Deus que é totalmente pessoal, totalmente real e maravilhoso. Por favor, Senhor, nos fortaleça a nossa esperança, que a gente possa Te encontrar, que a gente possa Te encontrar e que a gente possa estar do lado daqueles que realmente vão ingressar às fileiras dos salvos, que vão cantar o cântico de Moisés, que vão cantar o cântico do Cordeiro e vão ter a certeza de que apesar das dores que passamos, dos problemas que nós enfrentamos, valeu muito a pena estar ao lado de Jesus. Que nós Te pedimos, que nós Te agradecemos e Te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor. Amém.